Não tem acesso àquela educação, né, de qualidade, ainda mais na pandemia, né? Então você vê E ano que vem, nossa senhora, ano que vem tem eleição, né? E aí, e a nossa res pública vai ficar cada vez menos pública, né? Né, eu tenho uma questão, quando eu falo, por exemplo, sobre fascismo, né, nazismo, essa extrema-direita, tem uma questão que toda vez me perguntam, Thiago, como alguém pode acreditar naquelas ideias, apoiar aquela ideia, qualquer ideia que seja, tá? Não importa ali a tendência. Existem dois grupos que são os mais atingidos por qualquer proposta salvacionista. Primeiro, todo mundo gosta de uma proposta salvacionista. Mãe falar assim, ah, mas minha... não, o cara inteligente não gosta. Gosta. Você quer ir no médico e você quer que o médico te dê a resposta para sua doença e a cura. Você não quer que o médico fale, olha, cara, você vai ter que passar por um tratamento, você vai ter que passar por meses e daí você vai melhorar. Você quer que o cara chegue e fale, ó, essa vacina, essa injeção, esse comprimido vai resolver tudo. A gente quer isso, a gente gosta disso porque é muito mais fácil, e isso é natural, é de buscar o caminho mais fácil. E quando vem um candidato com uma proposta salvacionista, tá? Não importa qual candidato, qual época, porque isso vai, assim, infelizmente, é por toda a história, o cara às vezes tira a sua culpa, atribui a culpa a outro. Então, se o Hitler fala, olha, a culpa da derrota da Alemanha na Primeira Guerra é do judeu, eu tiro a culpa, minha dívida ali que eu tenho e passo para outro, isso já é maravilhoso. E quando eu tenho uma resposta rápida e salvacionista, ela é muito atraente. É muito atraente. E quem é o atingido por isso? Como que alguém pode acreditar, por exemplo, que com uma medida, com uma canetada, eu resolvo um problema estrutural, como, por exemplo, educação? Vou resolver a educação como primeira meta e um risco eu resolvo. Gente, quem aceita isso é a pessoa pouco instruída, que é um problema que a gente vai ter, que infelizmente é a pessoa que não tem a base para entender que é processual. O cara olha a educação no Japão, a educação em algum país, fala, olha como eles estão bem na educação. Só que não começou na terça para a quarta, tá? Uma coisa de décadas. São projetos continuados, que é um grande problema do Brasil, que quem entra cancela o projeto anterior, então é um problema que eles têm. E além de ser o pouco instruído, é o mais desesperado. São os dois grupos mais atingidos por qualquer proposta salvacionista. O cara que está vendo um desespero absurdo, que está diante de uma ameaça, que vem a pessoa solucionar os problemas, e a pessoa pouco instruída. Isso em todos os sistemas, em todas as revoluções, são os dois grupos que articulam e acreditam naquilo. Se o político, se o candidato, se o grupo em questão, se o partido, se a ideia, ela traz esse salvacionismo e consegue atingir esses dois grupos, cara, ele vai ter sucesso um tremendo. Então, tenta pegar essa ideia que eu falei, salvacionismo, e tenta aplicar em todos os candidatos eleitos, na sua cidade, no seu país ou em qualquer época da história. Você pega um JK da vida, o JK fez uma proposta maravilhosa. Essas propostas que os alunos repetem toda a véspera de prova. 50 anos em 5. O cara, imagina o cara propor para você que 50 anos serão atribuídos em 5 anos. É bonito isso. É A lindo. pessoa vê com os olhos cheios de alegria, mas não critica essa frase, né? Como assim 50 anos em 5, velho? Isso é muita coisa para uma população. Diz a lenda que quando o JK apresentou esse projeto, né? Primeiro ele falou que ele criou esse projeto na banheira. Ele estava na banheira do cunhado, ele estava pensando no Brasil. Aí o povo brasileiro, nossa, o JK mesmo tomando banho pensa na gente. Mentira, né? O projeto foi criado e dado para ele. E o projeto tinha mais de 30 metas. Tem meta para tudo quanto é coisa. Tem um monte de meta. Então, que é o plano de metas. E de todas as metas, a meta síntese, que te fala que resume toda a ideia, é Brasília, porque ela vai simbolizar um monte de coisa. Mas tem meta de indústria, educação, transporte, energia, tinha meta por tudo quanto é coisa. Eu ouvi um historiador mais falar que ele apresentou uma vez essas metas para um grupo de pessoas. Falou: olha, tenho metas que eu vou gastar tantos por cento em saúde, tantos por cento em educação, tantos por cento. E eu não sei se o JK se enganou na hora do discurso, e ele falou mais do que 100%. Então, imagina eu falando 20% em indústria, 80% em educação, 50% em saúde, 70% em transporte. O cara começou a contar e falou, passou dos 100%. A resposta do JK foi assim, imediata. Isso é para você que só pensa que um governo trabalha com 100%. Cada ano meu vale 10 anos. Então eu trabalho com 1000%. Genial.
né? Genial. Então eu trago uma resposta salvacionista imediata. Aí eu pego qualquer outro presidente, pego o Jânio Quadros da vassoura. Pô, é lindo. Vou varrer a corrupção do Brasil. Nossa, maravilhoso. Então, o Vargas, hoje vocês estão com o governo, amanhã vocês serão o governo. Fome zero. Qualquer proposta de qualquer candidato que entre nessa perspectiva, então, eu volto a dizer, se você quiser colocar num contexto europeu, o cara vai conseguir convencer. Se Mussolini fala, vou trazer de volta o Império Romano. Não pensa para um italiano que estuda a própria história. O italiano deve ser um cara assim que todo mundo aqui, a maioria tem descendência italiana, mas ele é um cara que tem muito orgulho e frustração histórica. Orgulho porque ele fez parte do Império Romano, frustração porque ele não é o Império Romano. Então, eu nasci na época errada. Aí vem um cara e fala, vou trazer de volta o Império Romano. Meu Deus do céu, eu vou ter, assim, é um tipo de proposta impossível ser colocada, porque eu volto a dizer, é o crime histórico número 1 para você magoar o historiador. Anacronismo, não tem que trazer de volta o Império Romano. Só que trazer essa proposta tão salvacionista, que ela convence as massas. Aí, acompanhado de uma boa propaganda política, acompanhado de uma boa estrutura, você consegue o que você quiser. E no Brasil e no mundo, como os políticos articulam bem toda essa dominação carismática, né? Como se diz Uhum, aí na sociologia, né? Os caras são muito carismáticos, né? E aí você vê que isso, e sempre eu entendo isso, né? Sempre dentro de um espaço, de um país, de uma cidade, você vai ter muitos problemas, é óbvio, né? Você tem problemas uhum, dentro dos países e tudo mais. E é claro que os presidentes, os candidatos, né, eles vão focar nesses grandes problemas, né? E isso é uma coisa que eu não sei se as pessoas param para pensar de quantas vezes elas já votaram, de quantas vezes os candidatos fazem praticamente a mesma forma de propostas, não necessariamente as mesmas propostas, mas a mesma forma de falar, né? E aí os caras continuam acreditando nessa, né? Uma vez eu estava conversando, não sei quem era, eu não lembro, a minha cabeça apagou a pessoa, mas eu me lembro muito bem da frase. Independente do que ele fala, independente do que ele faça, a sua vida é fora desse sistema presidencial. Sua vida é dentro da vida verdadeira ali. É a vida real que conta. E aí, a hora que a pessoa falou isso, eu falei assim: meu Deus do céu. É por isso que não muda nada, né? Porque, vou votar em qualquer um. E daí já era. Porque daí eu não tenho problema nenhum. Porque eu tô vendo aqui. Porque tem problema não entende como que esses governos, a própria república, pode danificar a tua vida, tá ligado? uhum. É o tiro no pé, né? O Lucas aqui, ó, da Filosofia Espiral, Lucas do Prado, foi meu aluno também, professor agora. Esses caras começaram muito cedo, né, da aula, assim, isso que dá raiva. Como eu comecei cedo, eles começaram mais cedo ainda, então, hoje, ele colocou Darcy Ribeiro, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Maravilhoso, né? Ou se você pode usar a frase do Luiz Fernando Veríssimo, né? A diferença entre a República Tcheca e o Brasil, que a República Tcheca tem um governo em praga, e o Brasil tem uma praga de governo, né? Se quiser colocar ali.